desta noite é um tema que nos faz refletir muito sobre as nossas vidas. Quando o Edson me ligou na sexta-feira pedindo para poder fazer essa palestra hoje, ele me pediu para escolher o tema e também tinha um tema para poder fazer essa atividade de hoje. Quando cheguei no sábado, o Edson estava com a intenção de nós analisarmos o tema a vida espiritual, né, o mundo espiritual e tal. Só que eu conversei com ele que a questão da palestra, desse tema, eu teria que fazer uma pesquisa muito grande. E esse tema eu faço a leitura de 2 livros, né, 2 livros que eu já tenho já, mas eu faço uma busca renovada, que é Nosso Lar e o livro Além da Morte. Um dos melhores livros que eu já li sobre a morte. Além da Morte, é de Otília Gonçalves, uma fundadora da Mansão do Caminho, sobre a psicografia de Divaldo Franco. E eu acho fantástico ler, porque Divaldo usa palavras bem simples. E a gente vê a evolução dele como médium, né, ao longo do tempo. E o filme também que eu assisto para poder fazer o enxergo. Aí eu disse, não dá tempo por causa da correria que nós estamos vivendo hoje. Então, inclusive, minha casa, estou um pouco feliz, eu gostaria de relatar isso para vocês. Minha mãe voltou para casa, né, tomou as 3 doses, ela tem Alzheimer, estava num apartamento em frente na casa de um primo meu, mas é diferente a nossa casa. Está bem melhor, está bem mais ativa, né? E estamos muito felizes, todos nós, eu e meus irmãos, estamos muito felizes. Então está uma bagunça, porque ela voltou e tudo que dela estava em cima está lá na nossa casa. E ontem, uma pessoa me ligou de um centro, me pediu para fazer a palestra, né? Me deu tema. 1h da tarde a criatura me ligou para fazer a palestra hoje de manhã e queria tema. Eu digo, poxa, onde isso ali? Foi no Centro Espírita Paulo Estevam, né? Não vou fazer palestra com o tema que você está pedindo, não, porque é inconcebível. De véspera você me pede um tema para poder aplicar no outro dia. Não. Aí eu apliquei o mesmo tema lá, de manhã no Paulo Estevam, poder da oração e poder da fé. Então, eu gostaria de começar as nossas reflexões para dizer o seguinte: a doutrina espírita não é uma religião. Para polemizar logo, ela não é uma religião. A doutrina espírita, segundo Allan Kardec, segundo Leon Denis, que foi um discípulo dele, diz o seguinte: a doutrina espírita é uma ciência filosófica de consequências morais, mas está atribulada, está anexada à doutrina espírita a religiosidade, que é o sentimento que você tem para com Deus, que é diferente de religião. O termo religião origina-se da palavra religare, quer dizer religião, religar o homem a Deus. Mas essa religação vai com um rótulo, né? Eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou budista e tal, é o rótulo. Só que a doutrina espírita é mais profunda, mais profícua, numa questão que diz respeito à interação do homem com Deus. Então, a interação do homem com Deus, Kardec pergunta aos espíritos venerandos e ele responde: como nós podemos criar essa interligação, essa conexão com Deus, essa sintonia com Deus? Através da oração. Orar vem do latim falar. Por isso que você diz assim: vou para a oratória de fulano de tal, vou assistir o orador fulano de tal, ele vai falar sobre tal coisa. E orar é falar, mas é falar com Deus. Orar é o ato de submissão a Deus. E Kardec pergunta: é o ato de adoração a Deus. Porque Deus é o Pai, né, que dá todo o suprimento para as nossas necessidades. Todos os outros são intermediários. Os santos, os benfeitores, os espíritos benfeitores, os espíritos bondosos e tal, os mentores espirituais são intermediários. Inclusive no próprio Evangelho tem uma passagem que diz que o setor, no plano espiritual, existem vários setores, né, para cada atividade assistencial, a caridade, a da saúde, o socorro e tal. Mas um dos setores mais importantes, mais sutis, mais suaves e mais delicados é a questão da oração. Porque a oração são ministros altamente evoluídos que fazem as anotações das nossas petições, dos nossos pedidos
e leva até Deus, para Deus permitir se vai ou não conceder aquela petição para nós. Se ele vai deferir, né? Ou se vai aprovar aquele pedido. Então, às vezes, a gente pede uma coisa que no futuro vai nos trazer sérios transtornos. Então, temos que ter muito cuidado quando nós formos orar. Eu gostaria de fazer uma observação para tirar para desmistificar algumas coisas que nós temos. Primeira coisa, Daniel, tem alguma coisa a ver com a oração, a roupa? Tal dia tem roupa azul, a roupa amarela, a roupa branca, não importa. A roupa é uma coisa exterior. Eu preciso acender vela para poder orar? De forma nenhuma. Eu necessito colocar uma música para poder orar? Eu preciso colocar incenso para orar? Com a lâmpada apagada, com a lâmpada acesa? Tudo isso são coisas exteriores. O importante da oração é o pensamento. É a intenção. É o que está no coração. O que adianta eu fazer tudo isso aí e durante a oração pensar na política, pensar no poder econômico, pensar nas dificuldades que eu tenho por vir? Não. A questão da oração é você se entregar. Entrega total a Deus. Eu nunca me esqueço de um autor desconhecido que eu li em uma determinada ocasião, que ele dizia assim: orar é como uma criança, porque uma criança é fantástica, né? A criança é a representação da pureza. Ou ela gosta ou ela não gosta. Quando ela gosta, ela dá as mãos e vai para qualquer lugar com aquela pessoa. Quando ela não gosta, tem que faça ela seguir aquela pessoa. Então, é Jesus. Nós somos crianças espirituais e precisamos segurar nas mãos de Jesus para continuar a nossa caminhada. E uma coisa muito importante a se ressaltar: a oração não muda o nosso destino. A oração não muda as nossas necessidades, a nossa programação espiritual. A oração é como refrigério para a nossa alma. A oração é como uma vitamina. Você está com o sistema imunológico baixo, o sistema de defesa em detrimento, aí você toma uma vitamina, há uma propulsão de energia para você ter força para você caminhar. Então, como diz na física, na física newtoniana, trabalho a força vezes o deslocamento. Então, às vezes a gente está fraco, não consegue se deslocar, não consegue fazer as coisas, levantar as coisas. Então, o que acontece? Se há um ânimo, há uma força, e aí é que entra a questão da oração. Ela vai lhe dar sustentação, ela vai lhe dar força para você vencer. E isso é muito importante, que hoje a ciência já busca comprovar de forma experimental os efeitos da oração. A pesquisa foi muito maior, mas eu vou tentar resumir. Nos Estados Unidos, pegaram um hospital de pessoas com doenças terminais. Sabe o que é doenças terminais? Doenças altamente perigosas. Câncer, HIV, hepatite, problemas de hemodiálise, problemas diversos, doenças mesmo que não tinha cura, só era para manter o paciente até o desencarne. E aí fizeram dois grupos, pegaram o grupo A e pegaram o grupo B. Fizeram dois grupos. Esse grupo B, na pesquisa, a gente faz isso, na pesquisa científica, o grupo padrão, o B foi o padrão. Então pegamos o grupo A, sem os pacientes saberem, e aí chamamos os seus parentes para criar horários pré-determinados para todo mundo orar em intenção dos seus pacientes, dos seus parentes doentes. E o grupo B não se fez absolutamente nada, que nós chamamos de grupo padrão. Moral da história, o resultado da pesquisa. O grupo B, alguns morreram, alguns desencarnaram, outros pioraram o seu quadro e outros remédios não estavam já fazendo efeito. Agora, o grupo que houve a intencionalidade da oração, o que aconteceu? Uns melhoraram, outros tiveram sobrevidas, outros estavam com problemas mais graves, conseguiram sobrepor, e a sua vida se tornou um pouco mais agradável, mais suportável. Então perceberam os médicos, os cientistas, que a oração ajuda em muito a quem está doente. A oração é o melhor remédio, como diz Kardec na sua literatura, para vencer a obsessão, para vencer as dificuldades. Nós temos N dificuldades, várias dificuldades. Mas quando nós abrimos os nossos corações
Abrimos-nos como uma flor de lótus. Você percebe que a flor de lótus são pétalas que estão ao redor uma da outra e faz um centro, e ali Deus coloca o bálsamo para nos acalmar, nos asserenar. E eu posso dizer isso com todas as letras, que este ano que passou, né, no período de abril, eu vivi 17 dias internado, e o homem que ficava do meu lado, ele ficava impressionado, porque o quarto era totalmente fechado, né, um ar-condicionado extremamente frio, ele tinha 2 edredons, dois cobertores e com frio, e eu sem camisa, na frente do ar-condicionado, com calor. Ele, você não é normal não. Tipo, eu sou normal, você não sabe qual é o segredo disso aqui. O segredo era que eu sentia atrás de mim o calor da presença dos espíritos superiores, do passe que estava sendo aplicado em mim, devido às vibrações, às orações de amigos, devido às intensidades, né, que eram emanadas de energia positiva para mim. Então, eu passei por uma situação muito engraçada, que uma médica olhou para mim assim, se entubar desse daí, obeso e gordinho assim, não volta não. Eu olhei para ela, mandei um dardo de amorosidade ao contrário, né? Para ela muito forte, né? Como é que chega para um paciente que diz que vai morrer, ali ela já mataram o paciente, né? Esse aí não passa não, enfim. Mas eu encontrei pessoas boas, e aqui fora, fazendo live, eu lembro que tinha uma coisa muito interessante. Você vê como Deus é bom, né? Tem males que vem para bem. Todos os dias que eu passei internado, 9 horas nós fazíamos uma live da família. Fazíamos semelhante ao evangelho no lar. Ficava cada um no seu carro, uma coisa aí, a videoconferência, a videochamada, todo mundo orando. Saí do hospital, parou a videochamada. Então a gente precisa orar. Mas orar com humildade. Geralmente a gente quer orar determinando a Deus o que fazer. Ó Deus, eu preciso comprar um carro, mas tem que ser um carro importado e tal, assim. É porque os espíritos são corretores de veículo, né? Vendedores de carro. Eu quero comprar um apartamento, uma casa nova, uma casa grande. É porque os espíritos são corretores de imóveis, né? Então a gente fica pedindo coisas e mais coisas. Devemos pedir coisas espirituais. Mais força para enfrentar as adversidades, mais humildade, menos egoísmo, capacidade para praticar a caridade. Então a gente precisa aproveitar a oração para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós estamos vivendo dias venturosos, dias gloriosos, contudo dias desafiadores. Com essa pandemia aí, a gente foi forçado, né? É um programa espiritual. O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção que na espiritualidade não existe adaptação, não existe, como é que eu posso dizer? Não existe a coisa inventa assim, não existe. É tudo programado, é tudo organizado. É um passo A que vai dar consequência ao passo B, consequentemente ao C, e não há atropelo. Não há improvisação, há uma organização. Estava programado esta pandemia, que é justamente, nós pensávamos na Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial veio aí. E o inimigo foi o vírus. E a gente precisa orar para arar em nossa mente a potencialidade do amor de Deus que há em nós. Nós necessitamos equilibrarmos. Nós estamos muito ansiosos. Uns depressivos, outros inquietos, outros por coisa nenhuma, e percebemos que as pessoas estão brigando por bobagem, no trânsito, nas conversações, e o lugar que tem sido mais alvo desse processo é o lar. A casa são as paredes, mas o sentimento, o amor, as emoções, as inquietudes, as preocupações constituem o lar. O lar é feito de sentimentos. E a gente precisa ter paciência com o companheiro, com a companheira, com os filhos. A interferência de espíritos, né, que querem fazer-nos mal, que querem nos fazer sofrer,
é muito grande. Espíritos perturbadores, espíritos obteiros uns, espíritos vingadores outros. Mas eu quero dizer a vocês, com a capacidade incomensurável da esperança, são meia dúzia de espíritos que querem nosso mal. Mas existe um Maracanã, no tempo de antigamente, no tempo de Zico, que pegava 110 mil pessoas torcendo por nós. Espíritos protetores uns, espíritos mentores outros, guias, torcendo pelo nosso crescimento. E a gente, em vez de dar vazão a esses espíritos que querem o nosso crescimento, damos vazão para os espíritos zombeteiros. Espíritos que querem nos fazer sofrer. Aprontamos muito no passado, mas esqueçamos o passado. Existe um processo de esquecimento do passado. Vamos visualizar as coisas positivas. Vamos pensar em ajudar as pessoas e começar dentro de nossa casa. O maior desafio está em nossas casas. Aquele irmão que a gente tem, que a gente olha assim, mas se eu pudesse. Mas não é essa ojeriza, essa raiva, não é de agora, são de vidas passadas. Vivemos juntos, né? Engalfiando uns aos outros, brigando, e aí Deus faz o quê? Coloca os dois no mesmo lugar para se amarem, para viverem juntos, para se perdoarem. Mas o que é que a gente faz? Aumentamos mais o nosso comprometimento. Então, a doutrina espírita, ela busca cientificamente nos mostrar que nós precisamos rever os nossos conceitos. E a oração é a melhor terapêutica que há. Mas eu preciso orar. Mas orar também significa orar com ação. Oração, orar com ação. Não é orar, ficar esperando, né, que Deus vai mandar. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção muito forte: não façamos promessa. Promessa é barganhar com Deus. Ó Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou na igreja da purificação de joelho. Mas como a gente é muito sagaz e muito sábio, né? A gente entra no carro de joelho e sai daqui e vai até lá de joelho. Ó Senhor, eu vim de joelho. Foi assim que um estudante queria passar no vestibular em medicina em Salvador, saiu da Graça, foi para o Bonfim, de joelho dentro do carro. Até isso a gente pensa em enganar os bons espíritos. Promessa não existe, o que existe é mérito. Eu faço por merecer. Então, o Espírito Emmanuel, o benfeitor que orientava Chico Xavier, ele disse: o bem que você faz hoje será o seu advogado amanhã. Então só existe uma possibilidade para nós sermos felizes. A arte de ser feliz está em fazer o outro feliz. Então, quando eu despojar de mim todo o apego, todo o egoísmo, toda a vaidade, todo o orgulho, isso é um ato de oração. Então, psicografar um livro é um ato de oração. Atender uma pessoa bem no meu trabalho é um ato de oração. Dar uma aula, explicar, abrir o sentimento, abrir a mente das crianças, dos jovens, é um ato de oração. E essa oração é subserviente à fé. Porque todos nós estamos aqui nesse prédio porque nós acreditamos que a laje não vai cair, que o solo não vai cair, porque nós temos o quê? Fé. E fé representa a confiança. Então, a fé é a base de tudo. A fé é todo o potencial que nós temos para vencermos as nossas dificuldades. É aquele pensamento, é aquela energia que nós temos para estudarmos. Eu vou estudar para adquirir conhecimentos, para melhorar a minha profissão. Eu vou ter fé de que um dia eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou ter fé de que eu vou me tornar uma pessoa mais agradável, mais cordial. E esse processo requer um processo de internalização. Jesus chamou-nos a atenção. Três palavras que Jesus repetiu muito. A primeira foi fé. Senhor, cura-me, Senhor. Tu crês que eu posso te curar? Creio, Senhor. Então tua fé te curou, vai e não tornes a pecar. Essa foi a primeira. Fé foi repetida várias vezes. A segunda foi perdão. Né? Ele pediu para as pessoas perdoarem os inimigos, amar os inimigos. Quero fazer uma ressalva.
o inimigo não significa que eu tenho que andar abraçado com ele, não. Você não se vingar, você não causar transtorno para o seu inimigo, já é um passo importante. Não significa dizer que eu tenho que andar abraçado com ele, não significa dizer que eu vou ter uma energia semelhante a um amigo. As paridades físicas são diferentes. Então a gente precisa amar os nossos inimigos. E eu posso amar o meu inimigo através da oração. Quando eu oro para o meu inimigo, para que ele se torne uma pessoa melhor. Quando eu peço perdão a Deus pelas minhas deficiências, né, eu posso pensar em modificar e orar pelo meu inimigo e ter uma postura diferente. Então, a fé é a base de tudo. E nós espíritas não está mais condizente com vários comportamentos que nós vemos por aí. Como já havia falado no início, a questão de orar deitado em pé de joelho, pouco importa. O que importa para Deus é a intenção. Se é de camisa azul, se é de camisa preta, se é de camisa amarela. Uma vez mesmo eu estava de camisa preta, daí com a camisa preta, o que adianta eu estar de camisa branca e fazendo uma perversidade com a pessoa? O que adianta eu estar com a camisa azul, sei lá, cor de rosa, né? Tem uma pessoa que diz assim, o lilás representa espiritualidade. Que espiritualidade? Espiritualidade é o pensamento, é a fala, são as nossas ações, são os nossos comportamentos. Então nós precisamos ter fé. Fé na vida e fé em nós. Fé que nós podemos ser pessoas melhores. Fé que nós podemos modificar, ter um processo de renovação ao longo das nossas encarnações. E era esse sentimento que tinha irmã Dulce. Eu acho fantástico eu gosto sempre de repetir isso aqui, às quintas-feiras às vezes eu repito, que é esse processo de irmã Dulce. Eu acho fantástico porque é particular. Tudo que é particular, tudo que é exclusivo, é caro, né? E essa história é cara. Porque não está em livro nenhum, não está em anotação nenhuma referente à irmã Dulce. E quem contou-nos foi uma pessoa que trabalhava com a irmã Dulce. A pessoa nos disse que estava no plantão, né, com a irmã Dulce, e chegou 2 horas da manhã. Essa capacidade que esses espíritos têm, né? Essa percepção que eles têm, que a gente ainda não tem, porque nós não cultivamos. Porque nós chegaremos um dia lá. E irmã Dulce acordou 2 horas da manhã. Quando ela passou na copa, o professor faltou sufocar ela, né? Mas irmã, o que houve? Só tem 2 latas de leite para 400 pacientes no café da manhã. Ela fez, vamos orar e pedir, que ela tinha uma fé muito grande, né, no representante dela, que era Santo Antônio, né, Santo Antônio de Pádua. E aí ela foi orar. Quando ela foi passar no corredor para ir para os seus aposentos, veio uma senhora, uma jovem, né, com um filho no braço, grávida e com uma criança na mão. Um trio perfeito, né? E aí ela fez, irmã, eu gostaria de uma ajuda. O que foi, minha filha? Com atendimento? Não, estou com fome. Nós estamos com fome. E o que você quer que eu faça? Eu tenho leite para dar minhas filhas, nem para mim, para minhas filhas. Ela pegou as 2 latas de leite, deu à criança, deu à senhora e mandou embora. O povo da copa só faltou sair fogo pelas ventas. Mas irmã, vamos orar, e a casa aqui é de Jesus, e Tom eu aqui resolva, né? Foi. Quando chegou 4 horas da manhã, volta 5 horas, chega uma Kombi da Nestlé cheia de leite. Cheia de leite. Essa capacidade, essa percepção da fé é diferente, né? Divaldo Franco passou por uma experiência fantástica. Eu nunca queria passar a situação que ele passou. Ele foi para Guatemala, né, para justamente testar a sua fé. E lá na Guatemala, nessa região que ele for, é uma região muito provinciana, pequena, né, e tem umas características de origem indígena. E tinha uma senhora que era tida como uma orientadora, matriarca daquele grupo, e ele foi convidado para falar sobre as questões espirituais, tal, dentro da visão espírita e tal. Quando ele está lá todo bonitinho, preparado na mesa para poder falar, o pessoal chama ele aí, manda ele mostrar realmente se ele tem capacidade para curando aquele cidadão que está ali na cadeira de roda. Ele falou, mas eu não sou médico de cura, mas o pessoal gostaria de uma demonstração que o senhor realmente é um enviado de Deus. E vamos lá, precisa de meter uma situação extremamente difícil.
Moral da história, Joana chegou, né? Joana de Ângeles chegou para ele e disse: não, meu filho, esse cidadão está passando por dificuldades espirituais. Esse processo de paralisia dele para estar andando na cadeira de roda é obsessivo. Nós vimos um espírito, né? Que está obsidiando ele, que está tirando a capacidade motora dele. O mentor espiritual daqui diz que vai ajudar e nós vamos aplicar uma energia para fazer o processo desobsessivo, e quando nós retirarmos, a gente ordena que você manda e ele levanta. Como não estou entendendo, não queria, aí ficou com receio. Mas a chefa mandou, ele obedeceu, e é a mentora dele, Joana de Ângeles. Quando foi, observou, mandou: levanta, te anda. O homem levantou da cadeira e começou a andar. Então as pessoas começaram a falar: esse realmente é um enviado de Deus. Mas toda hora nós estamos sendo testados. Toda hora. Os problemas familiares, os relacionamentos conjugais, mas a gente precisa ter parcimônia. Parcimônia é a ciência da paciência. Eu preciso ter fé, porque a fé é a mãe da esperança, é a mãe da caridade e companheira ideal da paciência. Perceba que uma pessoa sábia, uma pessoa que tem conhecimento, ela é serena, ela não é esbaforida. Perceba que o desequilibrado, ela geralmente é ansioso, está naquela cena. A pessoa que sabe tem fé de que as coisas vão dar certo. Ele tem uma conexão com Deus constante. Então a oração é primogênita da fé. Então eu preciso ter fé para orar. Porque se eu não tiver fé, é só uma coisa mecânica. Né? Como a gente pega essas orações aí, essas orações que estão escritas: Pai Nosso, Ave Maria, oração, a prece de Cáritas, a prece de Francisco de Assis. Se você não tiver unção, se você não tiver a intencionalidade e a força que vem de cada um de nós, a gente não consegue vencer. Está no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leonir, que ele diz: quando nós temos uma força de vontade imperativa associado com a nossa intenção, as coisas se realizam. Então tudo começa na mente. A mente é a exudação do espírito, ou seja, a mente é o escravo do espírito. Então a gente precisa pensar positivo: eu hei de vencer, eu vou vencer, eu vou superar. Mas se a gente já entra na batalha, não vai dar certo, vai dar errado e tal, você já perdeu metade da luta. Então, eu vou superar, eu vou ter paciência. A paciência é a ciência da paz. Então, quando eu orar, eu vou intensificar a presença de Deus em mim. O exemplo maior é Jesus. Buscava os montes, o deserto, buscava as praias e entrava em comunhão com Deus. Toda vez que Jesus ia passar por um desafio, ele buscava Deus em um momento ímpar, um momento de interação com Deus. Kardec, vendo isso, instituiu em todos os eventos espíritas: nós temos que começar com a oração, começar com a prece e terminar com a prece. No capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele instituiu vários tipos de prece. E a gente precisa orar, porque a oração nos fortalece. Quando nós formos ao médico, oremos para que o médico seja inspirado para dar o diagnóstico correto para todos nós. Toda vez que nós formos trabalhar, em vez de pensarmos no pé esquerdo, pé direito, eu entro com os dois e pulo. Pensemos em Deus, oremos, principalmente quem trabalha com gente, quem trabalha com público, ore. E nunca esqueci do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é como um bálsamo que acalma as ansiedades, as aflições, as perturbações, as inquietudes. Porque a maior e mais viva reunião mediúnica que nós temos é a nossa casa. Porque ali nós temos uma relação com espíritos encarnados de vidas passadas
de afeição, de amorosidade, de interação. E espíritos também que foram inimigos, nós estamos ali, um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, mas que nós temos que amar. O verbo amar é o verbo que ele estremeceu os rébios quando Jesus falou essa palavra. Ame. Ame-se. O ato de amar é um ato de orar. Então, quando eu amo, e me amo, eu passo a entender Deus dentro de cada um de nós. Os bons espíritos conclamam: ore constantemente e incessantemente. O ato de orar é um ato de expor a fé que nós temos. Não é reza. Reza é você falar, uma coisa mecânica. Me desculpe os católicos, sem nenhum demérito, mas aquele negócio de ficar segurando aquela bolinha, né, para poder rezar, e se errar, volta tudo de novo, estou fora. Só em vidas passadas que foi um padre, inclusive um padre que encaminhou muita gente. Mas agora, como espírita, eu uso a razão. Eu faço um ato aqui, vai dar uma consequência lá. Isso é um conhecimento científico e físico. Se eu colocar 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eu vou ter uma molécula de água. É fato. Isso é a presença da fé. Se eu colocar cloreto de sódio, eu vou ter sal. Cloreto, que é cloro, mais sódio, eu vou ter sal. Eu não vou ter outra substância. Então a gente precisa, como espírita, estudar. O espírita que não estuda, ele não interage consigo mesmo. Essa palestra, não sei o que acho que foi que aconteceu na estrada, só vinha pensando no tio Zé, José Ferraz. Eu quero dedicar essa palestra a ele, porque ele foi um exemplo de uma pessoa que se autoburlou, né? José Ferraz foi um trabalhador da Mansão do Caminho, que se dedicou ao processo de reforma íntima, que não é fácil. Então a gente precisa ter fé. Fé na vida, fé nas coisas e fé em Deus, né? O pessimismo paira no ar, mas eu tenho fé em Deus, de que vou superar. Nós estamos vivenciando isso agora. A fé nos homens, nas pessoas, no amor. Ame, e ame como Madre Teresa de Calcutá dizia. E eu fico me perguntando como é que ela me ensinava a amar até doer. Ame até doer. Mas é para estremecer as estruturas psíquicas da nossa alma. Então hoje, pense um pouco, o que é que eu posso fazer para modificar a minha vida, para tornar uma pessoa mais feliz? Como eu faço para praticar a caridade, para vivenciar os ensinamentos de Jesus? Sem nenhuma situação de equívoco, nenhuma situação de perturbação, mas de equilíbrio. A fé companheira ideal da harmonia. Então, nos harmonizemos. E entremos em contato com o nosso anjo da guarda, com os guias espirituais. Façamos o evangelho no lar, oremos sempre e tenha fé que tudo vai dar certo. A fé é a certeza de que nós iremos vencer as nossas dificuldades. Não precisamos mais de fé cega. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada. Eu venho para o Espiritismo porque o Espiritismo irá me ajudar a vencer as minhas vicissitudes. Detalhe, aqui não se cura nada. Aqui não se cura ninguém, não se muda o destino de ninguém. Aqui ajuda a lhe dar o subsídio para você vencer as suas dificuldades. Eu hei de vencer. E a fé, ela se transforma, né, num processo de liberação, quando eu tenho fé, de liberação de endorfinas, encefalinas, de substâncias como a serotonina, como a dopamina e a noradrenalina, e faz com que nós eliminemos essa substância para dar ânimo, para dar força, para superarmos a depressão. A depressão quer dizer, o latim deprerare, buraco, né? Aquela descida. Então, quando a gente elimina uma substância favorável como a serotonina, que é o hormônio da felicidade, a gente passa a ter mais prazer na vida. E a fé é tudo que conduz o sábio. O sábio não é aquele que tem muito conhecimento,
é aquele que sabe agir de forma correta perante a vida. Perceba que tem muitas pessoas que são analfabetas, mas são sábias. Porque a sabedoria não é adquirida com conhecimento, com cultura. A sabedoria ele traz de outras vidas. São resultados de vários processos reencarnatórios que nós tivemos. Você percebe que tem gente que não sabe nem escrever um ó com copo, mas conhece aquela área, né, aquele processo, aquele caminho. Mas conheço gente que não sabe escrever um ó, mas toca um instrumento musical muito bom e isso consegue escrever, né, as notas, as cifras muito bem. Então a gente precisa abrir o coração para Deus e perguntar: ó Senhor, o que queres que eu faça? Ó Senhor Deus, como renovar as minhas ideias? Como vencer as minhas dificuldades? E aí está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão registradas as leis de Deus? Na consciência. A gente às vezes fica perguntando assim, né? As pessoas o que fazer? Mas devemos perguntar a nossa consciência. A nossa consciência é a conexão que temos com Deus. O nosso ato de se perguntar, de se questionar, requer silêncio interior. Acalma as ansiedades e pede a Jesus que interaja dentro de cada um de nós, para que possamos vencer o inimigo que há dentro de cada um de nós. E é Deus, o nosso Pai Supremo, a inteligência suprema, a causa de tudo, causa quântica de tudo, de todos, de todo o universo. É Jesus o referencial, é o modelo, é o exemplo, é o guia. E a gente precisa se conectar mais com Jesus. É o maior e mais perfeito ser que já existiu na Terra. Então, se você estiver aflito, se estiver sobrecarregado, venha até mim, que eu aliviarei. Se estiver sofrendo, venha até mim, que eu aliviarei. Diz Jesus. E toda vez que nós estamos distante de Jesus, nós ficamos inquietos. Nós ficamos aturdidos. Então, abra a tua mente, o teu coração e converse com Jesus. Na noite de hoje, faça como São João da Cruz. Na noite escura, ele diz, na noite escura da minha alma, há a luz intensa do amor de Jesus. Então pense em Jesus. Deixe Jesus ressignificar os teus pensamentos, as tuas ideias, as tuas vontades. As nossas dificuldades poderão ser sublimadas quando nós encontrarmos Jesus. E todo aquele que segue os passos de Jesus, jamais será o mesmo. Então sejamos mais humildes. Quando orarmos, não determinemos o que fazer. Oremos pedindo a Deus que Ele faça o que for melhor para cada um de nós. Oremos. E Kardec fala muito importante a questão da oração, que é o ato de pedir, de louvar e de agradecer. Quanto tempo tem que a gente não agradece a Deus pelas oportunidades que nós temos? Eu passei essa semana uma situação muito interessante. E eu fiquei feliz comigo mesmo. Eu pisei num lugar molhado, estava bastante molhado, e eu estava com a sandália. A sandália estava escorregando. Eu caí. Mas eu caí totalmente, né, no chão, me ralei o joelho e tal. E eu fiquei meio chateado. Depois vi um negócio assim, um insight, e disse: por que você está chateado, Daniel? Você caiu, você só ralou o joelho. Você já pensou se você caísse, batesse a cabeça e ficasse com problemas no neurônio? Você já pensou se você bate a cabeça e você fica tetraplégico? Você já pensou se você bate a cabeça e fica paraplégico? Ou se você desencarnasse, como já vi casos de pessoas que caíram, bateram a cabeça e desencarnaram? Você está com um mãozinho no joelho? Perceba como nós estamos crescendo. A gente não reclama a Deus, a gente faz o processo de reflexão. Então, lembrando finalmente de Miranda, orar é conversar com Deus. Meditar é ouvir a voz de Deus. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus com uma música frenética? Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus numa inquietação? Acalme-se durante 5 minutos. Faça o processo de respiração. Puxe pelo nariz, retém o ar e solte pela boca entreaberta. E entre em processo para escutar ou auscultar a voz de Deus.
Ouça a presença de Deus em sua vida, em nossas vidas. Todas as necessidades que nós temos serão supridas com a presença de Deus. E utilize todos os mecanismos que você tiver para encontrar Deus. No centro espírita, a água fluidificada, o passe. Esse trabalho da doutrinária, não sei se vocês têm noção, vários espíritos estão do nosso lado, ou atrás ou na frente, não importa a localização, mas estão emanando energia de paz. Os nossos benfeitores, os nossos guias e os mentores espirituais da casa. Depois, o passe é um processo de renovação de energia. O passe não vai livrar a gente do nosso karma, não. Ele vai nos dar força para vencermos as nossas necessidades. Então, doutrina espírita, aqui eu acho interessante que a gente não tem, né, ninguém que diz aqui na frente que vai resolver o seu problema. Não. Aqui nós dizemos como resolver o seu problema. E você vai lutar para você vencer os seus problemas. Então, a doutrina espírita é uma doutrina altamente esclarecedora. Então, a vida continua. Pensemos em Deus. Abramos os nossos pensamentos em Deus. Porque Deus está em nós. Jesus está em nós. E aí a gente vai poder ver a vida quando nós modificarmos o nosso pensamento. Eu hei de vencer, mais uma vez, eu vou conseguir. Então perceba que a gente luta para comprar ou para adquirir algo material. Se a gente usasse essa energia para os bens espirituais, seriam inovidáveis, né? Eu sou uma pessoa orgulhosa. Oh meu Deus, me ajude a me tornar uma pessoa mais humilde. Eu sou uma pessoa egoísta. Me ajude, Senhor, a ser uma pessoa mais altruísta. Altruísta é aquele que pratica o bem, que vivencia a verdade. Oh Senhor, eu sou uma pessoa vaidosa. Oh meu Deus, para que tanta vaidade se nós vamos desencarnar, largar tudo aí? Ajuda-me, Senhor, assim, me tornar uma pessoa mais simples, mais afável, mais gentil. A gente gosta, tem prazer em ser rude, tem alegria em ser grosseiro, enquanto é muito melhor ser um gentil, uma pessoa gentil, afável, né? Uma pessoa fraterna e solidária. Então, busquemos Jesus nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, no bater das asas de uma borboleta, no desabrochar de uma flor, no vai e vem das ondas. O psiquismo divino está em nós, está na natureza. A chuva, quando ela bater no nosso telhado, agradeçamos a Deus pelo processo de fertilização do solo. Agradecemos a Deus pelo sol. O sol que brilha a milhões e milhões de quilômetros da Terra. Mas busquemos brilhar o sol que há dentro de cada um de nós. Jesus disse: faça a tua luz brilhar sempre. Deixe exalar o perfume do seu amor onde estiveres. E Joana de Ângela nos conclama: toda vez que você deixar a presença de alguém, toda vez que você for se ausentar, for sair de determinado grupo, sempre deixe algo de bom sair de você. Uma energia positiva, um olhar, um aperto de mão. Então pensemos em Jesus em nossas relações. Hoje o que nós estamos necessitando é de Jesus. Nossa carência é de Jesus. Nossas dificuldades é não conectarmos com Jesus. E a nossa pequena diferença entre Chico Xavier, entre nós e Chico Xavier, entre nós e Divaldo Franco. Perceba que todas essas obras começam com coisa pequena. A Mansão do Caminho começou nos alagados, debaixo de uma árvore, né? Sentado no caixote de madeira, aquele caixote de tomate, sentava, dava uma balinha e falava sobre o Evangelho. Hoje, a Mansão do Caminho, né, tem um atendimento de 100 mil atendimentos por ano. Então, as coisas começam pequenas e vão crescendo porque nós vamos recebendo credibilidade dos Espíritos.
Os espíritos vão confiando em nós e vão dando possibilidades para o nosso crescimento. Deixa eu finalizar com uma frase, com uma coisa. Não abandonem as suas responsabilidades espirituais. Não decline diante das suas obrigações espirituais. Não deixe adiar. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos prestar conta a Deus? Não. Vamos prestar conta à nossa consciência. Então, não abandone os trabalhos espirituais. Não deixe as coisas adiarem. O momento é agora. Quando é? Agora. Depois, não, agora. Jesus encontrou o jovem, né? Encontrou o jovem. Não, Senhor, depois eu vou e tal. Tem uma corrida de bico. Larga tudo e vem agora. Não foi. Caiu da bilha, a bilha passou por cima, a roda de um passou por cima dele, morreu. Então a oportunidade é essa. Falemos menos e trabalhemos mais. Menos maledicência, menos fofoca e mais trabalho. Menos preocupação com a vida alheia e mais informação, mais necessidade, mais detecção das minhas realidades. É uma pobreza incomparável. É uma pobreza de espírito que há em nós, que nós não temos dimensão. Saiamos desse emaranhado de energias negativas e busquemos brilhar o sol que há dentro de cada um de nós. Para um pouco, filhos. Para um pouco, filhos. Já deu. Hoje, amanhã é o processo de transformação. Não podemos mais adiar a nossa necessidade de trabalho. Aqui Jesus trabalhou, continua trabalhando e o Pai continua trabalhando também. E nós vamos ficar de braços cruzados? Jamais abandone o trabalho superior da espiritualidade. E para finalizar, a terceira etapa da oração. Primeira, pedir. A segunda, louvar. E a terceira, agradecer. Agradecemos a Deus por tudo. Pelo sol, pela lua, pela chuva, por tudo que nos dás. Agradecemos a Deus. Pela família, pela esposa problemática que nós temos. Adoro mulher chata. Mulher intolerante, né? Pessoa intolerante é bom ficar. Jamais. Mas se você está convivendo com uma pessoa, dê um desconto e ame. A melhor solução para tudo, se você conseguir entender a doutrina espírita, não conseguir entender, ou conseguir entender, a chave é o amor. Ame. Mas eu não consigo, Daniel. Não, consegue. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Então, eu estou desempregado, estou assim, estou assado. Mude o seu pensamento, mude a forma de ver o mundo, que você vai ser feliz. Mas a gente fica no pensamento tacanha. Paremos um pouco e modifiquemos a nossa forma de ver a vida. Jesus espera por nós. Ele está de braços abertos do nosso lado e pensemos um pouco mais em Jesus, em Deus e nos bons espíritos que velam e confiam em cada um de nós. Muita paz para todos.